Convidar a abrir sua Bíblia, o Salmo de número 88. Enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo 88, eu quero dar alguns avisos rapidamente. Depois do nosso culto, daqui a pouquinho, teremos uma plenária da SAF, e a nossa presidente disse que vai ser bem ligeiro. Certo, presidente? Bem ligeiro. Né? Bem ligeiro. Quarta-feira teremos reunião do Conselho, 18h30, aqui na igreja. Próximo sábado, terça-feira, reunião de oração. Terça-feira, reunião de oração. Quarta-feira teremos reunião do Conselho. Próximo sábado, teremos aí a nossa... É noite? É noite? Noite de caldos, né? Tem uns irmãos aí já com os tickets vendendo. E eu não sei caldo de que vai ter, mas vão ser caldos muito bons. Excelentes. Oi? Caldo. É um caldo especial aí. Então você já está vendo rodar aí os ticketzinhos aí, você fique à vontade. E logo agora, nesse mês de julho, muito especial, nós teremos a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias. Então, a partir dessa semana, você vai ser gentilmente convocado para várias e várias tarefas. Então, a partir dessa semana, você fique ligado e quando a gente te chamar, diga sim. Tá bom? Diga sim. Muito bem, queridos irmãos, Salmo de número 88. Nós vamos ler o Salmo 88 até o versículo 1 do Salmo 89. Salmo 88 até o Salmo 89, versículo 1. Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando diante de ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo, fim de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Salmo 89. Salmo didático de Etã Ezraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua
fidelidade. Salmo 89, e só o primeiro versículo, Salmo 88, e só o primeiro versículo do Salmo 89 me chamaram muita atenção. Nos últimos dias eu escrevi alguns textos relacionados ao Salmo 88, Salmo 89. E o Salmo 88 é um salmo de dor, é um salmo de lamento, é um salmo que começa com oração, não é? Versículo 1, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Qual a expectativa que o salmo vai terminar? Como? Lá em cima. E a última palavra do Salmo 88 é o quê? Trevas. Os comentaristas dizem que é o salmo mais sombrio. Quando a dor passa, ou melhor, quando a dor não passa, o que é que a gente tem? Quando a dor não passa, a gente tem o salmo seguinte, o Salmo 89. Ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo dia e noite perante Ti. A escuridão, agora o versículo último, né? É a minha única companhia, ou os meus conhecidos são trevas. O Salmo 88 é um dos textos mais surpreendentes da Bíblia, irmãos. Ele começa como oração e termina em trevas. O salmista, Emã, por isso que eu dei ênfase aí, Emã, ele clama dia e noite, sua voz não se cala, ele clama dia e noite. Sua fé não desaparece, ele clama dia e noite. Mas a dor continua ali. O Salmo diz que os amigos se afastaram. E o sofrimento? Esse ficou. O sofrimento não foi embora. E a última palavra do Salmo não é vitória, a última palavra não é alívio, a última palavra do Salmo não é resposta da oração, a última palavra é trevas. Estamos acostumados aos salmos que terminam como? Em louvor. Gostamos das histórias em que a tempestade passa e o céu se abre e se faz grande bonança. A tempestade passou, olha o céu azul. Gostamos disso, não gostamos? Mas o Espírito Santo, ele preservou na palavra de Deus, ele preservou na Bíblia, o Espírito Santo preservou este salmo para os dias em que a noite demora demais para amanhecer. E você já teve noite assim? Que o amanhecer demorou demais para chegar? Parece que não vai chegar? Esse salmo é para ser lido por aqueles que olham à noite e ela não quer passar. Há momentos em que a enfermidade não cede. Há momentos que a oração parece não avançar e o coração continua pesado, sem resposta. E tudo o que conseguimos dizer é o quê? Senhor, eu ainda estou aqui. Ainda clamo dia e noite. E é isso que torna o Salmo 88 tão precioso, irmãos e irmãs. Emã, ele não abandona Deus, porque tem gente que por muito menos abandona o Senhor. Emã, o salmista, ele continua falando com aquele que parece distante. Mesmo cercado pelas trevas, ainda começa a sua oração clamando o Senhor, dizendo que, ó Deus da minha salvação, ele está diante de trevas, as trevas o cercam, as ondas o abatem. Não há amigos, seus companheiros são trevas, mas ele continua chamando Deus de minha salvação. Esta é uma das formas mais profundas de fé. Não a fé que celebra a resposta recebida. Orei, Deus respondeu, olha como que a minha fé é boa. Não. O Salmo, ela trata de algo um pouco mais profundo.
O salmo é para falar de uma fé que continua ativa, continua orando, mesmo quando a resposta não chega, não vem, a porta não se abre, a tempestade não se acalma, a doença não vai embora, a morte bate a porta. Esse salmo é para aquele em que a fé continua clamando ao Senhor, mesmo quando a resposta não vem. Porque é fácil clamar quando a resposta vem, é ou não é? Clamou, resposta veio, que coisa faz? E quando a resposta não vem? É difícil continuar clamando. O salmo fala de continuar clamando mesmo quando a resposta não vem, porque, queridos irmãos, ela nem sempre vem a galope. Tem hora que a gente acha que a resposta não chegou ainda, está demorando e nem vai chegar. E o que a gente faz? Desiste? Chama outro Deus de minha salvação? Troca de Senhor? Não, continua firme. Jesus conheceu isso lá no Getsemane e lá na cruz. Jesus entrou na noite mais profunda que havia por causa do pecado. A noite mais triste, o túmulo mais frio, a solidão mais intransponível. Jesus entrou por causa de mim e para você. Jesus sentiu todo o peso desse salmo sobre ele. É por isso que aqueles que pertencem a Cristo podem derramar diante de Deus toda a sua dor, sem máscara, sem fingimento. Esse salmo não é para a gente orar na igreja, porque a gente não ora esse salmo na igreja, fala a verdade. Imagina se eu pedir aqui, Josué, faz uma oração. A Josué levanta no meio do culto, Senhor, o Senhor não está respondendo a gente, o Senhor está demorando tanto. Você já viu alguém orar assim na igreja? Você já viu esse tipo de oração no salmo? O tempo todo, e por que a gente não ora assim? Temos vergonha de orar assim. Mas e no secreto? De vez em quando a gente ora, não é? Senhor, está demorando. Senhor, a resposta não vem. Senhor, parece que minha oração não passou desse quarto. Esse salmo não é um salmo que a gente ora na igreja, mas é um salmo que a gente ora no nosso quarto. E ele tem que ser orado no nosso quarto mesmo. Se a noite parece longa demais, continue clamando. Algumas páginas da vida são como este salmo. Algumas páginas da vida terminam em trevas. Nem toda página nossa vai terminar em vitória, irmãos. Nem todo final de capítulo na nossa vida vai ser assim, tudo tá bom. O dinheiro chegou, o casamento está feliz, o filho obediente, está tudo certinho, não. Tem hora que as páginas da vida terminam em trevas, não em luz. E quem escreveu o Salmo 88? Será que foi um homem de fé fraca? Você olha assim, pastor, talvez esse Emã aqui, ele era um homem de pouca fé. Talvez esse Emã não sabia o que estava dizendo. Talvez era um homem sem experiência com Deus. Quem foi Emã? 1 Reis, capítulo 4, versículo 30 e 31. Aliás, 29, 30 e 31. 1 Reis 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, israelita, e do que Emã,
Calcol e Darta, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações ao redor. Quando o autor de Reis vai pegar a sabedoria de Salomão, ele pega os homens mais sábios para comparar, para dizer, olha, sabe os caras que são bons, os caras que são feras? Salomão está um nível acima. Mas quem é que estava um nívelzinho abaixo de Salomão? Quem? Nessa lista aqui. Emã. Emã era um pouquinho para baixo de Salomão. E fala a verdade, está um pouquinho para baixo de Salomão é estar muito alto, não é? E é ele que escreve o Salmo 88. Não era um homem inexperiente, não era um homem espiritualmente fraco, era um homem experimentado. Era um homem de sabedoria elevada, era o padrão de sabedoria da sua época. E isso nos ensina uma verdade crucial. A sabedoria e a maturidade espiritual não nos tornam imunes à dor e às noites difíceis da alma. Porque é o que pregam por aí, não é verdade? Se você for maduro na fé, você não vai sofrer. Se você for um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, a noite escura da sua alma vai ser assim clarinha. Não, irmãos. Emã é a prova que maturidade espiritual. Emã é a prova de que muita fé não nos torna imunes às dores da vida. A necessidade de chamar Deus de Salvador, de jeito nenhum. O homem mais sábio de sua geração, dentre os sábios, conheceu a escuridão profunda, e você não é menos espiritual porque você está sofrendo. Porque é o que pregam por aí, não é? Se você está sofrendo, você é espiritualmente fraco. Isso é maldoso. Isso é diabólico. Isso não é de Deus. Não tem um texto na Bíblia que diz que se você tiver muita fé, você não vai sofrer. Pelo contrário, quem quiser viver piedosamente vai o quê? Vai o quê? Ser perseguido, vai sofrer. E mais, Emã, ele é sábio, e ele começa um salmo orando, ele termina esse salmo dizendo que ele é companheiro de trevas. Mas Emã, ele não era apenas um homem muito sábio, o Emã do Salmo 88. Emã, ele tinha um companheiro de ministério, e o companheiro dele se chama Etã, Salmo 89. Emã e Etã eram músicos na casa do Senhor. Eles eram contemporâneos. Emã, Salmo 88, e Etã, Salmo 89, eles eram como o Guilherme e o Juliano aqui na frente. Tudo bem que o Guilherme e o Juliano estão mais altos que Emã e Etã, né? Eram companheiros de ministério, louvando a Deus e seguindo lá no meio dos levitas. Eles lideravam o louvor no templo lado a lado. Eram amigos de ministério que compartilhavam o mesmo Deus. Mas olha que interessante. Eram amigos de ministério, amigos de louvor, contemporâneos, mas os dois estavam vivendo em situações no coração bem diferentes. Emã escreve um salmo de alguém que está em dor, de alguém que está em desespero, porque ele está vivendo esse momento, ele está vivendo um inverno na sua vida. Enquanto Emã subia os degraus do templo com o coração esmagado, imagino ele indo para o templo, depois de compor esse salmo, ele escreveu esse salmo, né? Os meus conhecidos são trevas. E ele coloca a música e ele leva isso
para os outros levitas cantarem. Imagina como é que está levando essa composição. Imagina a sua alma quando ele passa o ensaio do ministério de louvor lá no templo. E ele coloca uma letra que é de rasgar o coração. Não de alegria, mas de profunda tristeza. Enquanto Emã subia os degraus do templo com o coração esmagado, declarando que as trevas eram a única companhia, do seu lado estava Etã, também com seu instrumento lá, com as suas cordas prontas para ser tocado. Etã também compôs um salmo. Etã também compôs um hino. Etã, companheiro aqui de Emã, ele também ensaiou com os outros levitas. Mas o hino de Etã é diferente. O hino de Etã olha para a fidelidade de Deus, olha para a aliança de Deus. Ele começa o Salmo 89 dizendo: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Na comunidade de fé, a noite de um é sustentado pelo cântico do outro. Percebe? Imagina que primeiro o grupo lá vai cantar um hino que Emã fez. E eles cantam. E o sentimento de Emã é o quê? As trevas são minhas companheiras. E termina de cantar, vai cantar um hino escrito por Emã. E Etã está ali ouvindo com o coração rasgado. E quando o hino de Emã vai ser cantado em louvor ao Senhor, qual é a primeira frase? Cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui no culto, nesse ambiente de povo de Deus? O coração ferido de Emã estava recebendo cura por causa do hino de Etã. Por outro lado, a seriedade e as trevas no coração de Emã estavam dizendo para Etã: cuidado, porque esse tempo pode passar. Um estava ministrando para o coração do outro. E não é assim, irmãos. Às vezes você chega aqui na igreja triste, mas o irmão do lado está feliz. Às vezes você entra aqui derrotado e o outro chega sentindo vitória. E um ministra para o outro. Um canta mais animado mais animado do que o outro, e nós vamos assim nos conformando à imagem de Cristo, nós vamos nos ministrando, porque cada um de nós está num momento com Deus. Um pode estar bem de manhã cedinho, sol brilhando, e o outro ainda está tão de noite que não acha que amanhã nem vai chegar. Na comunidade da fé, a noite de um é sustentado pelo cântico do outro. Se você só consegue clamar como Emã, apoie-se na aliança que Etã nos faz lembrar. Etã está lembrando para Emã: meu irmão, lembra, Deus é fiel, e a gente vai cantar a misericórdia dele. Lembre-se, o Salmo 88 não é o último salmo. Depois do 88... vem o 89. As misericórdias do Senhor cantarei eternamente, de geração em geração, farei notório a sua fidelidade. O Salmo 88 termina com uma frase dolorosa: os meus conhecidos são trevas. Então vem o salmo seguinte e ele começa cantando, ele começa celebrando, ele começa lembrando aquilo que Deus faz e Deus é, e Deus tem para nos livrar o coração da tristeza. Essa sequência, Salmo 88, Salmo 89, não é um acidente. O Espírito Santo colocou lado a lado uma oração que termina em trevas. E em seguida, um
cântico que começa celebrando a misericórdia do Senhor é ou não é para um ensinar para o outro? É ou não é para um ajudar o outro? Impressiona que o salmista do Salmo 89 ainda não possuía todas as respostas. Você pode ler o Salmo 89. Tem lamento, ele questiona Deus, ele apresenta diante de Deus as ruínas que ele enxerga ao redor. Depois você pode ler o 89. O Salmo 89, ele não diz que está tudo bem, ele diz: Deus, está difícil o negócio. Eu sinto a noite tanto quanto o meu irmão Emã, mas eu cantarei a tua misericórdia. A diferença não está na ausência de problema. Os dois homens de Deus têm problema. A diferença está no ponto de partida. E antes de olhar para as circunstâncias, Etã, o salmista do Salmo 89, ele olha para a aliança, ele olha para a fidelidade de Deus, e antes de falar das ruínas, ele vai falar de ruína aqui no Salmo 89. Antes disso, ele fala da fidelidade de Deus. Antes das perguntas que ele vai fazer para Deus, ele vai encher Deus de perguntas. Antes de falar dessas perguntas, ele vai cantar a misericórdia do Senhor. E a fé, irmãos, faz exatamente isso conosco. A fé verdadeira, ela não ignora a dor. Nem Emã e nem Etã estavam fingindo que não estava doendo. Os dois sentem dores. Não negam as lágrimas. A fé não nega a lágrima. Meu irmão, você está chorando por quê? Porque a luta está difícil. Para com isso. Levanta a cabeça. Não reclama. Os salmos existem para lembrar que os nossos sentimentos precisam ser apresentados de forma verdadeira ao Senhor. Nunca diga para Deus: Deus, eu estou alegre. Se você está triste, falar mentira para Deus é bobagem. A fé não deixa a gente fingir que as trevas não nos cercam. A fé se apega ao caráter de Deus enquanto espera a noite acabar. Por confiar na aliança, o salmista Etã, do Salmo 89, por confiar nessa aliança, ele canta sobre a misericórdia antes da resposta chegar. E talvez você esteja num momento desse. A luta está grande, mas você está: não, Senhor, eu estou confiando. E que bom que existem esses dois salmos para falar ao coração de quem está em profunda dor e não vê a noite acabar. E também para tocar no coração daquele que, apesar das lutas, canta a misericórdia do Senhor. Quem aqui é mais filho de Deus? Quem aqui tem mais fé? Cuidado. Os dois são filhos de Deus. Os dois têm fé. E por confiar na aliança, o salmista canta então sobre a resposta que ainda não chegou. Ele canta a misericórdia, ele exalta o Senhor, ele louva o Senhor, ele proclama a fidelidade do Senhor, mesmo que o socorro ainda não chegou, mesmo que do lado só tenha ruínas. Séculos depois, essa aliança encontrou seu cumprimento perfeito em quem? Em Jesus Cristo, o filho de Davi. Por quê? Porque a fidelidade do Senhor, as promessas do Senhor, a aliança do Senhor, recebem em Jesus o seu sim e o seu amém. A fidelidade do Senhor vai me alcançar. Quando? Em quem? Em Jesus, na plenitude do tempo. A cruz não anulou a fidelidade de Deus. A cruz revelou de forma definitiva a misericórdia do Senhor. Talvez você esteja vivendo o Salmo 88. Trevas, como lá, lembram da nona praga lá no Egito, a praga das trevas? Trevas que se podem apalpar. Talvez você esteja vivendo uma noite tão escura que guarda para palpar a escuridão. Parece que a noite não vai ter fim.
Se for assim, se você se sente no Salmo 88, olha para o 89 e lembre-se que a fidelidade do Senhor vai se cumprir. E você já pode cantar as misericórdias dele antes que a resposta chegue para você. Amém? Percebe? A fé não é bater no peito e falar, eu não estou sentindo nada. Está tudo bem. A fé é dizer, olha, apesar da noite escura, densa, que parece que não vai passar, o amanhecer vai chegar. O choro pode durar uma noite. E às vezes a noite é longa, né? Acaba até as lágrimas de tão longa que é a noite. Mas a alegria virá pela manhã. Se você estiver no Salmo 88, lembra que tem o 89, lembra que tem o Salmo seguinte, a promessa seguinte, a fidelidade que vem depois. A fé canta quando? A fé canta depois da resposta chegar? Se a resposta chegou, eu preciso de fé para cantar? Não. A fé canta antes da resposta chegar. Porque a fidelidade de Deus não começa quando a dor termina. Deus é fiel quando a dor acaba. Não. A fidelidade de Deus não começa quando a dor termina. A fidelidade de Deus está presente até mesmo quando a dor ainda está presente. Amém? Todo mundo quer viver no Salmo 89. Mas a verdade é que boa parte do tempo o nosso hino é do Salmo 88. E qual é a nossa esperança? A noite vai passar. A resposta vai chegar. E o brilho do sol da justiça vai iluminar e aquecer o nosso rosto para a alegria de cada um de nós. Amém? Quem sabe essa semana você podia tirar um tempo para ler o 88, 89 e ver esses dois homens cantando lado a lado. Um em cada momento, um com sua luta, mas os dois, filho e filho de Deus.